Um dos assuntos mais comentados e também mais polêmicos aqui nos Estados Unidos foi a mudança das regras para o visto de trabalho H-1B, né, com a taxa aí de US$ 100.000 por ano, que pegou muitas pessoas de surpresa, mas o meu objetivo não é entrar no mérito, né, ser a favor ou ser contra, tem os dois lados da história, mas como que isso, na verdade, faz parte de um quadro muito maior e de uma mudança no paradigma dos investimentos, né, ao redor do mundo. Então, primeiramente, para explicar um pouco do conceito do visto H-1B, ele é voltado para o visto de trabalho temporário, que é criado para permitir que empregadores norte-americanos contratem trabalhadores estrangeiros em ocupações específicas, né, especializadas. Então, geralmente, elas exigiriam algum conhecimento técnico e prático, altamente especializado ou um diploma de bacharel. Mas, enfim, e houve uma mudança, porque o governo disse que isso está sendo abusado, né? Principalmente ali, acho que a maior quantidade de contratados vem da Índia, etc. E criou, inclusive, uma comoção, porque no momento onde você tinha vários indianos, né, num voo ali da Emirates saindo de São Francisco, teve um aviso ali de empregadores falando não saia dos Estados Unidos, as regras estão mudando, etc. Se você sair, talvez você não possa mais voltar. Então criou um certo caos e foi muito interessante e gerou todo um debate na internet. Então você tem aqueles que literalmente criticaram, dizendo que, por um lado, você não ter esse visto significa é um pouco hipócrita, porque Silicon Valley, né, o Vale do Silício, ele surgiu baseado no H1B, que trouxe todos esses talentos para os Estados Unidos e que faz parte da cultura americana você ter essa miscigenação. Por outro lado, você tem os críticos, né, que vão dizer que as maiores empresas do mundo estão se aproveitando disso para trazer pessoas sendo que na verdade você poderia contratar americanos no lugar. E os maiores beneficiários aqui seriam a Amazon, né, empresas super famosas como Google, Microsoft, todas as big techs, a Cognizant, que é chinesa, Apple, Walmart, etc. Então, várias empresas famosas, né, trazendo pessoas. E aí você também tem memes daqueles que são radicalmente contra, né, mostrando que você tem ali uma certa tabelinha no board que vai fazer essas contratações, mas que ao longo dos anos foi sendo ali tomado pelos próprios estrangeiros que acabaram dando preferência à contratação deles ao invés de a contratação americana. Mas é mais ou menos a ideia para quem não entende muito, né, da discussão que está acontecendo agora. Só que isso aqui é simplesmente, como sempre, a gente gosta de falar nesse canal, uma coisa mais macro, voltada para os investimentos, para você entender que isso, independente da sua opinião, na verdade, como investidor, ela não importa muito, mas você precisa focar a sua estratégia baseado no que está de fato acontecendo e saber se isso é uma tendência que vai aumentando ao longo dos anos ou se isso simplesmente é algo temporário. E eu até explico bastante desse conceito, porque nesse exato momento nós temos um novo paradigma de investimento que é a desglobalização, né? Que eu falo bastante, a descooperação, com divórcio entre Estados Unidos e China e os blocos que vão escolhendo esse mundo chamado de multipolar, mas ele é quase um mundo bipolar, né, onde você tem esses dois polos e o resto dos países gravitaciona entre eles. E isso cria várias fraturas também, principalmente na ação dessas grandes empresas, das big techs. Então, empresas como essas, elas são o que elas têm o princípio do que a gente chama de transnacional, ou seja, você tinha aquelas multinacionais, mas além das multinacionais, as transnacionais, elas eram aquelas grandes empresas globais onde você tinha determinados setores da empresa que estavam em países diferentes. Então não era você ter toda a sede, né, todos os setores no mesmo país, né, simplesmente criando filiais, mas você tinha uma presença global de setores exclusivos, né, com fabricação, pode ser serviço, etc. Só que essa dinâmica, ela muda radicalmente a partir do momento que você não tem mais aquele processo de globalização e cooperação que você tinha antes. Então, essa é uma realidade que vai acabar acontecendo, porque ela foi um processo de praticamente 50 anos. Eu explico bastante isso no meu Substack, inclusive com vários capítulos, né? Fiz um capítulo premium recentemente aqui para membros falando sobre toda a questão, né, de como que esse divórcio dos Estados Unidos e a China está criando uma nova
onda ali de estímulos fiscais, mas também mostrando ali para membros como que eles podem se proteger, né? E as mudanças que a gente está fazendo no portfólio OmniMacro, onde você acompanha exatamente, baseado num mundo cada vez menos cooperativo, quais são os tipos de ativo e também qual que é o percentual deles que a gente acaba vendo aqui ao longo do tempo para poder se proteger de tudo isso. Então, se você quiser acompanhar os resultados, é totalmente gratuito, mas para ver a alocação, você pode se tornar membro aqui abaixo e também ter acesso a todos os artigos até então. Então, vamos lá. Continuando aqui, o Brent Johnson fez recentemente um capítulo que eu acho muito interessante passar, que ele fala justamente que antigamente, né, poucos anos atrás, nesse movimento de globalização, as fronteiras não importavam, porque o capital ele fluía livremente e as multinacionais, né, as transnacionais, como essas que eu mostrei na lista, elas de fato prosperaram. Só que o Covid e a geopolítica atual, mas acelerado bastante pelo Covid, eles expuseram a fragilidade, né, do supply chain, né, da cadeia de suprimentos. Então você não tem mais a certeza de garantir o melhor produto da forma mais eficiente nos melhores lugares. Você está vendo esse movimento acontecer tudo quanto é lado. Então você tem o novo iPhone que está sendo feito na Índia, mas que precisa trazer para os Estados Unidos, caso não, para não ter novas sanções, e tem que fazer um acordo entre empresas e governo. Inclusive, falei no nosso capítulo do sábado aqui na Universidade OmniMacro, justamente como que a China e os Estados Unidos vêm fazendo coisas cada vez mais parecidas um com o outro, apesar de estarem bastante antagônicos, onde você tem uma intrusão cada vez mais do governo em relação às atividades. E isso independente das nossas crenças, né? Então tem coisas que a China está se parecendo mais com os Estados Unidos e que os Estados Unidos estão se parecendo mais com a China. Então essa é uma tendência e isso vai durar décadas e não anos. E todos os países principais ali da geopolítica mundial, Estados Unidos, China, Rússia, né, o próprio bloco da União Europeia, todos estão se voltando para dentro. A Alemanha, por exemplo, voltando a investir no seu próprio exército, com a bandeira alemã, né, no braço dos soldados, coisa que não se via desde a Segunda Guerra, inclusive era uma coisa imoral, considerada, com toda a aliança da OTAN, etc. E agora os Estados Unidos não querem mais pagar por esse exército, cada um vai ficando por si nesse movimento e cada um vai vendo quais são os seus parceiros mais próximos para garantir a sua sobrevivência nessas próximas décadas, justamente porque você tem uma rivalidade Estados Unidos e China, né, com uma dinâmica acontecendo, e a cadeia de suprimentos está sendo modificada nesse exato momento. Só que você também tem outros fatores que contam aí, que é a transição energética, porque nenhum país hoje está numa posição totalmente autossuficiente. Você tem alguns que estão melhores do que outros, mas mesmo assim cada um precisa correr atrás do seu do gap que falta, né? A Europa tem um sério problema, por exemplo, os Estados Unidos tem os seus pontos fracos, a China tem vários outros diferentes, né? Muito mais baseado na sua posição geográfica, e também você tem a grande guerra que é baseada nos próprios investimentos, que é o principal foco desse podcast, né? Esse capítulo tá, se você está me assistindo pela primeira vez, isso aqui está bem diferente do que a gente imagina, só que hoje a gente tem um foco muito grande em simplesmente olhar para índices, né, de SP500, coisas parecidas para identificar performance, se vale mais a pena colocar meu dinheiro no Brasil, se vale mais a pena colocar fora do Brasil, etc. Os retornos que aquela carteira vai trazer, só que hoje a preocupação muito maior seria em relação à jurisdição. Qual que é a segurança do meu capital? Qual que é a capacidade que eu terei da instituição financeira que eu uso hoje de poder transmitir esse capital caso eu precise? E aí você vê determinados ativos sendo beneficiados em relação a outros. Por isso você vê a subida do próprio Bitcoin, a subida do ouro, a subida da prata, a subida de commodities, você vê a exposição em países emergentes, você tem hoje um fluxo grande de capital, só que ele, apesar de estar abundante, né, que eu já falei em vários outros capítulos, com o DXY caindo, que é o dólar em relação às outras moedas do mundo, né? Então, colocando aqui no gráfico, você vê essa tendência que está criando liquidez ao redor do mundo e fazendo todos os mercados subirem ao mesmo tempo.
você também precisa ficar atento em relação à sua capacidade de entrar e sair de determinados mercados. Então, por exemplo, uma das maiores críticas que a China recebe em relação a ter um grande controle de capitais internos, né, fazendo com que bancos chineses precisem comprar a dívida da China especificamente, e aí eles só conseguem se expor no sistema euro-dólar, né, os dólares fora dos Estados Unidos, por meio de offshores, usando ali as Ilhas Caimã, etc., você também tem o mesmo movimento que às vezes pode começar a acontecer nos Estados Unidos também, né, quando você tem a compra, entre aspas, a aquisição de 10% da Intel pelo próprio governo, ou você vê várias interferências acontecendo. Claro que com estilos completamente diferentes, mas esse é o quadro. Então, assim, o que eu quero te chamar a atenção nesse capítulo é que a maioria das pessoas se preocupa sobre o que elas gostariam que acontecesse e se isso é uma coisa que você concorda ou que você não concorda. Ah, deveria, o Trump está tentando arrumar a casa, ou na verdade o Trump está estragando o país, ou a China vai dominar o mundo, ou a China vai entrar em colapso. Isso pouco importa, são as opiniões. Só que agora é importante como investidor você focar no que realmente está acontecendo para você se posicionar da forma correta e entender o fluxo de capital a partir de agora. Então, os interesses nacionais, que é o que o Michael Avery, né, do Rabobank, que eu cito bastante nesse podcast, um dos analistas que eu mais gosto e fala sobre isso há anos, ele explicita que é justamente o que a gente chama de statecraft. Então, países estão olhando para o seu próprio umbigo, então, independente se isso vai fazer bem ou não aos seus parceiros, isso é simplesmente um efeito colateral, mas o objetivo é você se voltar para dentro. E esse é um movimento que é muito visto nos Estados Unidos por sendo de autoria do Trump, mas ele está sendo replicado ao redor do mundo. Então você vê hoje a Alemanha tentando pensar mais nela, a Itália tentando pensar mais nela, a França tentando pensar mais nela, o Japão tentando fazer a mesma coisa, a China exatamente a mesma coisa. E aí criando esses novos polos ao redor do mundo, mas gravitacionando em cima das duas maiores potências do mundo, que são Estados Unidos e China. Então, o interesse nacional ele vai se sobrepor cada vez mais à eficiência global, né? Criando ali um realinhamento total da sua estrutura. E esse é um movimento que a gente vem acompanhando cada vez mais nesse podcast e, infelizmente ou felizmente, né, a macroeconomia ela acaba fazendo somente parte de uma coisa muito maior. Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.